Olá, sejam bem-vindos ao Pod Prof, um podcast para professores transformadores. Eu sou a Carol. E eu sou a Jamara. Jamara, o que pode hoje no nosso quarto episódio? Carol, no nosso quarto episódio pode extramuros, superação e continuidade. E qual é o nosso tema de hoje, Carol? Hoje nós temos o tema pedagogia para além da sala de aula. E... muito bom estar aqui de novo. Sim. E o que tem de surpresa aqui hoje, Jamara? Hoje nós temos duas convidadas maravilhosas, sabidas, vão contribuir muito com o nosso podcast. Eu tenho certeza que vai inspirar aí muitos professores transformadores, assim como já tem inspirado a gente também. Então hoje nós estamos aqui com a Karen Queiroz. Seja bem-vinda, Karen. Gratidão pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada. E Yara Oliveira. Seja muito bem-vinda, Yara. Obrigada, eu que agradeço e estou muito honrada de estar aqui com vocês. Ai, que legal. Que bom. Gente, a gente pensou nesse tema e logo veio à cabeça as profissionais que vocês são, né? Que atuando na pedagogia, na educação, mas em ambientes que vão além da sala de aula, né? Karen, então, que é minha colega já de faculdade, né, Karen? Formamos juntas em pedagogia aqui em Brasília. E desde muito cedo você já iniciou em um espaço diferenciado, que é o espaço hospitalar, como pedagoga, né? E isso sempre foi uma curiosidade, né, da gente de entender como é que esse espaço que você atua, né, como que a educação chega dentro do hospital. E não vou contar muito não, quero que você conte pra gente aí um pouco dessa trajetória linda que você tem e também na sua trajetória acadêmica, que hoje, né, você, além de já ser mestre, você está no doutorado, na área de educação também. E aí são duas possibilidades, né, que você traz aí de uma forma muito rica para contribuir e inspirar os nossos seguidores aqui, quem nos segue, quem nos curte, quem está junto com a gente aqui, que são professores transformadores. Então, acho que você vai poder inspirar muita gente e queria que você contasse um pouquinho da sua história. Então, a minha história começou, né, na Universidade de Brasília, fazendo curso de pedagogia de graduação. Eu sempre tive muito desejo de trabalhar com educação. E quando eu fui surpreendida dentro da Secretaria de Educação em trabalhar num ambiente completamente diferente do ambiente escolar. A possibilidade de trabalhar com um processo de aprendizagem dentro do hospital. Uma pedagogia extramuro, fora, que ultrapassa os muros da escola. E foi muito importante porque ressignificou para mim o meu papel de educadora. Você pensar que dentro do ambiente hospitalar você tem um espaço onde você pode dar continuidade ao processo de escolarização da criança internada, fazendo com que essa criança não evada da escola, principalmente o paciente crônico, né, o estudante que sofre de alguma patologia crônica, que tem sucessivos processos de internação, evitando a evasão escolar e a repetência contínua. Então, desde 2002, eu atuo nesse programa que chama Classe Hospitalar e que tem uma trajetória muito bonita dentro da Secretaria de Estado de Educação e dentro da Secretaria de Saúde, né? Porque começou em 1969, a partir da iniciativa de um médico que percebeu que as crianças, ao brincar, ao estudar, ao ler, aceitavam melhor os procedimentos invasivos. Então, o Dr. Oscar Moren, que foi o primeiro chefe da primeira unidade de pediatria no Distrito Federal, mais ou menos em meados de 1969, foi chamado pela então
na época era Fundação Educacional, responsável, né, pela secretária, para resolver alguns problemas de algumas crianças que não aprendiam. Ele falou, olha, eu posso ir até aí, ver, examinar essas crianças, mas antes eu quero uma contrapartida, eu quero uma professora dentro da pediatria, para que ela possa estudar com as crianças aqui. As crianças ficam aqui afastadas da escola, tem uma quebra, são afastadas do ambiente familiar, e eu acho que isso tem muito a contribuir. Então, ele foi assim, o idealizador desse programa no âmbito do Distrito Federal e que continua até os dias atuais, né? Ou seja, o programa veio anterior à própria legislação. Sim. Né? Hoje nós temos uma regulamentação própria, tanto no âmbito nacional quanto distrital, mas é importante falar, né, que foi a partir da iniciativa de um humano que viu que o ambiente escolar podia fazer a diferença para a criança hospitalizada. Incrível. Incrível, gente. Incrível. Eu sou totalmente encantada pela área hospitalar, assim. Sempre falei muito, sempre comentei muito com as pessoas que eu achava assim encantador o fato de ter uma professora em um hospital ensinando crianças, né? Então, assim, eu tive o contato com uma criança que ela estudava em ensino regular e precisava ter um acompanhamento com uma pedagoga na Rede Sara, inclusive. E aí eu acompanhei ela uma vez e eu fiquei encantada com aquele trabalho, sabe? Porque é completamente diferente daquilo que a gente vive, né? Numa escola... não sei se a gente pode chamar de tradicional, de uma escola comum. É uma escola comum. Né? Uma escola comum, ambiente escolar escolar comum. Então, assim, é algo que mexe comigo profundamente, né? E aí a Carol sempre traz esses encontros maravilhosos pra gente, né? Pra agora eu vou conhecer uma professora que tá ali, né? Vivendo aquilo ali todos os dias. É encantador. É importante, né, a gente trazer à tona esse tema, esse atendimento funciona em outros estados, já está regulamentado por legislação, o que a gente considera um avanço, né, do ponto de vista do atendimento, mas ele precisa de mais divulgação, Sim. Principalmente para que a gente consiga que todas as crianças possam ter acesso a esse tipo de serviço. Então, eu é que agradeço a oportunidade, a gente está num momento aqui ímpar, né, de poder compartilhar essas experiências e dizer que eu estou aqui representando um grupo que são essas professoras do Distrito Federal, que estão aí há mais de 30 anos fazendo essa história da pedagogia hospitalar. Sim. Karen, e quando você fala dessa diferença, desse contexto, né, o que você vê que é o maior benefício de ter ali um atendimento pedagógico dentro do ambiente hospitalar para crianças que estão fragilizadas, né, com um processo de doença? Então, eu vejo dentro da possibilidade da escolarização no ambiente hospitalar, você ressignificar o processo de adoecimento, você minimizar os impactos negativos para a criança. Então, a oportunidade de brincar, de estudar, meio que quebra um pouquinho esse processo do adoecimento. Em muitas circunstâncias, a doença é colocada como prioridade dentro do ambiente hospitalar. Às vezes, a criança nem fala sobre si. A família traz as demandas do adoecimento, a equipe de saúde fala, só que dentro do espaço escolar, nesse ambiente, ela começa a ter espaço de fala, inclusive de melhor compreensão do seu processo de adoecimento. Muitas vezes, dentro do ambiente, a gente pode trabalhar de uma forma lúdica sobre o que está acontecendo com o seu corpinho. O que te trouxe até o hospital? Além de ser um conteúdo, né, programático, vamos assim dizer, a gente vai falar um pouquinho sobre a história da criança, sobre a história de si. Então, muitas vezes, inclusive até as nomenclaturas que são utilizadas no hospital, são muito distantes do vocabulário da criança. Então, eu vejo que, para além da continuidade do processo de escolarização, esse espaço pode ressignificar o processo de adoecimento para a criança e para a família, trazendo mais próximo para o seu mundo, e principalmente para aquele paciente crônico que vai ter que conviver com esse tratamento ao longo da sua vida. E em relação a essa possibilidade de outra forma de atuação do pedagogo, você acha que quais caminhos para as pessoas que quiserem fazer parte dessa outra possibilidade, né?
Esse atendimento hoje no Distrito Federal, ele acontece de maneiras diferentes, dependendo da instituição. Então, nos hospitais que fazem parte do convênio entre a Secretaria de Saúde e Educação, que são os hospitais SUS e o Hospital da Criança, eles são regulamentados pela portaria conjunta. Então, são professores concursados da Secretaria de Educação do Distrito Federal, que são disponibilizados por meio dessa portaria conjunta. E aí tem todo um processo de seleção que é organizado conforme a Secretaria de Educação. Mas existe o atendimento da pedagogia hospitalar em outras redes também de saúde, como a rede SARA, que realiza o seu próprio concurso, onde o próprio HUB também realiza o concurso para pedagogo hospitalar, né? Para estar atuando nessa função de dar continuidade a esse processo de escolarização. No SARA se faz também muita adaptação do material, né, para a condição de aprendizagem da criança. Então, existem algumas formas diferenciadas. Mas aí, no caso, na secretaria não tem um concurso para professor hospitalar. Já é o professor que ele entra, já faz o concurso como todos os outros para professor, e aí... Tem um processo de seleção interno, né? Atualmente é assim. É importante falar que essa portaria conjunta que está em vigência desde julho de 2021, ela tem um tempo. Então, às vezes, o processo de seleção anterior era de outro modo. Então, a cada 5 anos, essa portaria é renovada, essa parceria entre a Secretaria de Saúde e Educação, e onde são estabelecidas essas regras. O processo de seleção, quais são os critérios para selecionar, mas entre professores concursados da educação básica da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Entendi. Muito bom. Excelente. Olha, e a gente pensou, que outras possibilidades também teríamos, né, para trazer aqui, para enriquecer essa nossa conversa. E aí, lembramos da Yara. Yara, que a gente se conheceu, né, Yara, já tem uns 2 anos, Isso, né, num percurso aí de formação de professores, né, que a gente promoveu aqui em Brasília, a jornada pedagógica. Eu fui, eu tava. E aí, Yara, quem me apresentou foi o Rafael, professor de música, que trabalhava com você, né? Que agora ele não está mais. Mas, e ele trouxe o encantamento que ele estava com o seu trabalho, né? Além de você trabalhar como professora dentro da escola, você também tem um outro trabalho, né? Que eu queria que você contasse pra gente o seu percurso como formadora, mas por meio da internet, né? No meio digital, você traz aí uma possibilidade de formação, de aprofundamento, de aprimoramento para vários educadores e do Brasil inteiro, não é, Yara? Isso aí. E conta mais pra gente da sua história, que eu acho que vai ser muito melhor. Boa noite, gente. Boa noite. Eu estou muito feliz de estar aqui, uma alegria muito grande. E aí eu vou contar um pouquinho como é que isso tudo começou, né? Na verdade, eu sou professora de educação infantil, já tem 22 anos. Eu fiz pedagogia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, eu sou carioca, mas já andei aí por várias cidades, vários estados do Brasil. E numa das transferências do meu esposo, né, a gente foi parar lá em Uruguaiana, que é no Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina. Logo que a gente chegou na cidade, eu tenho 2 menininhas, na época a minha mais velha tinha 7 anos, a pequenininha tinha 5 meses. Alguns meses depois veio a pandemia e prendeu todo mundo em casa. Bom, eu que sou muito apaixonada pela educação, apaixonada pela sala de aula, me vi numa situação com 2 crianças em casa, uma em aula online e outra um bebê, né? E fui pensar em o que eu faço agora para poder também me preencher, né? Porque eu acho que nós que somos educadores, a gente sempre tem aquela sensaçãozinha de que a gente pode ir um pouquinho mais, né? Um pouquinho além. O que eu posso buscar um pouquinho mais de conhecimento? Não importa quanto tempo se você começou agora, se você já tem muito tempo de sala de aula. As coisas mudam, né? Eu estou ouvindo aqui a Kari e estou pensando assim, meu Deus, eu nem sabia que essa possibilidade existia,
Eu nem imaginava que isso existia. Olha que coisa Sim. legal, né? É. E que o quanto que é legal a gente divulgar isso até para as pessoas que estão na graduação e que são recém-formadas e que pensam numa possibilidade que é uma possibilidade interessante de você estar fazendo educação. Bom, e aí eu falei, quer saber? Eu acho que eu vou criar um perfil no Instagram para conversar com as pessoas. Conversar, né? Conversar com outras professoras. Sim. Falar um pouquinho das coisas que eu acredito, das coisas que eu estudo. Bom, eu sei que eu realmente comecei a falar sobre educação infantil e eu comecei a trazer alguns conteúdos, tudo que eu estudava, tudo que eu lia, os livros que eu comecei a adquirir, eu comecei a entrar em contato com pedagogias que eu também não conhecia. E o perfil foi dando muito certo. Eu acho que uma coisa de positivo nessa coisa do digital, né, é que a internet ela pode ser usada como uma forma extremamente positiva e enriquecedora, se você busca o conhecimento nos lugares corretos, né, nos melhores lugares, naquilo que vai te contribuir de alguma forma. E aí eu comecei a fazer conexões, né, comecei a conhecer muitas pessoas do Brasil inteiro, pessoas do interior do Nordeste, pessoas do Sul, pessoas do Sudeste, e as pessoas começaram a me pedir orientações, né? Eu gosto muito, uma das minhas especializações é em avaliação, né? E eu gosto muito de falar sobre esse tema, avaliação na educação infantil. Então, que é um dos grandes calos das professoras de educação infantil, é você ter que elaborar os documentos avaliativos, que são os relatórios de desenvolvimento. E aí as pessoas começaram a buscar isso e me perguntar sobre. Eu falei, bom, eu acho que isso é uma possibilidade, né? E comecei a seguir alguns perfis no Instagram que não tinham só a ver com educação, perfis de marketing digital, perfis que contribuíam com essa coisa de como fazer alguma coisa na internet. E eu resolvi fazer um curso. E eu fiz o curso, aprendi muita coisa do básico, né? Eu estava sozinha nessa jornada, então muita coisa eu fui buscando, muita coisa eu não conhecia, e fui trocando e fui perguntando. Então, o perfil que era um perfil de troca de experiência virou efetivamente um perfil profissional, né? O pessoal do marketing brinca muito dizendo que a gente não deve separar o profissional do pessoal, porque você tá ali, você aparece, você então também é pessoal. Sim. Mas o profissional que eu quero dizer é que o enfoque das postagens, o enfoque das lives, o enfoque do que você está oferecendo ali para as pessoas que te seguem, tem a ver com a carreira dentro da pedagogia. Então, o perfil começou a crescer muito, as pessoas começaram a me perguntar muito sobre relatórios, avaliação, pedindo dicas. E aí eu falei, bom, eu tenho um conhecimento que eu posso colocar em um determinado formato e oferecer para as pessoas adquirirem esse conhecimento. Isso. E deu super certo. Então, eu tenho hoje em dia um curso que é o meu curso mais conhecido, que é o que realmente eu tenho como nicho principal do meu perfil, que é um curso sobre relatórios, que eu ensino as professoras a elaborarem os relatórios da educação infantil na prática, do começo no relatório até o final. E depois eu fui criando outras aulas, o perfil continuou crescendo, eu aprendi a fazer, a promover os posts, a gerenciar os anúncios dentro do Instagram. E hoje em dia o perfil tem 112 mil seguidores. Vocês estão vendo aí, né, gente? Vocês estão vendo aí, né? Uma celebridade. Uma infoprofessora. Vocês não vão ter mais problemas. Vai todo mundo procurá-la para fazer relatório, hein, gente? Pois é, e aí as minhas amigas até brincam, né? Que eu virei uma bloguessora, que é uma professora blogueira. Que na verdade é uma infoprofessora. Infoprofessora, não é bloguessora. Isso, que é um termo que se utiliza muito hoje em dia. Sim. Que é você pegar o seu conhecimento e você transformar aquilo em algo produtivo e, obviamente, aquilo ser um trabalho. Você ser remunerado para tem um retorno financeiro. Isso, para você compartilhar o seu conhecimento. Eu queria saber sobre isso, Yara. Quando é que foi que você percebeu que aquilo realmente era um trabalho novo para você, que você iria assumir essa posição como infoprofessora? Né? Quando que você teve a segurança de falar assim, esse é um outro trabalho que eu tenho que atuar, investir e tal?
Quando eu lancei o curso, em fevereiro de 2021, eu tinha em torno de 2.500 seguidores. E o pessoal do marketing digital, eles usam alguns números, né? Sim, para a maioria das pessoas não faz muito sentido, e para mim também muitas vezes não faz, porque às vezes eu faço tudo ao contrário do que o marketing fala. A gente, né, Carol? E dá certo? Super! A autenticidade é tudo. gente. Tem que ser autêntico, né? É bem isso. Porque isso é uma coisa interessante. A gente que é da educação, o nosso fazer, ele é diferente. A gente leva muito em consideração, e aí eu pego até um gancho do que a Karen falou, que é a coisa do humano, né? A gente não faz educação somente com os livros, a gente não faz educação só com conhecimento, você faz com o outro. Então você fazer educação com o outro, mesmo que sejam as crianças no hospital, as crianças na sala de aula ou com outros educadores, isso é fazer educação. Então o nosso jeito é diferente. É isso, a nossa profissão, ela é diferente, né? Não menosprezando as outras carreiras, nada disso, mas o nosso fazer é diferente. E aí o pessoal do marketing, eles têm uns números que eles dizem o seguinte: se você tem uma lista de e-mails, que são as pessoas que você deu um e-book ou que você ofereceu uma aula gratuitamente para você ter o e-mail, o cadastro da pessoa, você vai vender para aquelas pessoas e você só vai vender em torno de 1%, de 1 a 9% do seu produto para aquela lista de e-mails. Bom, eu tinha 2.500 seguidores e eu tinha em torno de 100 e-mails. 1%, né? Bateu uma tristezinha, eu falei, bom, se eu vender eu já estou feliz, porque eu estou dentro da margem de que o pessoal do marketing me falou, né? Eu vendi 18 cursos. Olha aí. Quando eu vendi 18 cursos, eu pensei, bom, eu acho que isso pode virar uma carreira, né? Pensei na hora, eu falei, bom, eu acho que além dos muros da escola, foi além dos muros da internet. Além dos muros do marketing digital. Pois é. Então eu falei, não, então eu acho que tem como eu trilhar também esse caminho. Eu sou muito apaixonada pela escola, então eu não tenho o desejo de sair da sala de aula. E isso é uma coisa legal da gente pensar, porque a professora, né, que deseja, por exemplo, às vezes ela quer uma outra possibilidade, você não precisa sair da escola. É totalmente possível e viável, né, ver a Carol, ver a Jamara, a gente conseguir trazer outras coisas, outras contribuições, mesmo estando na escola. Então eu continuei na escola e eu continuei com o perfil e fui cada vez mais dedicando um determinado tempo para aquilo, estudando, escrevendo, produzindo, gravando aula, fazendo live, e a coisa foi realmente crescendo e a gente chegou nesse número que a gente chegou hoje em dia. Uma coisa legal de pensar é o seguinte: quando a gente fala de usar o digital para fazer educação, o retorno que a gente tem não é só financeiro. Isso também, né? Não tem a hipocrisia de dizer que não é isso. Não, também tem um retorno financeiro. Mas a possibilidade de você fazer com que uma educadora, ela saia da sala de aula e ela busque o conhecimento, e ela pegue aquele conhecimento e ela volte para a sala de aula, isso é muito enriquecedor. Toda vez que eu tenho uma aluna em que ela me traz uma criança em que ela precisa superar um desafio e ela pede uma ajuda e a gente constrói juntas, às vezes um relatório que vai para um especialista, às vezes um relatório que é um pouco mais sensível, e aí você tem todo o respeito à individualidade, ao desenvolvimento daquela criança, de alguma forma eu, como a criadora do curso, estou contribuindo para a vida de outras crianças que não são os meus alunos. Não são as crianças que convivem comigo. E isso é muito lindo. Eu tenho alunas de muitas cidades do Brasil, até alunas de Portugal, que utilizam as técnicas de escrita do relatório, coordenadoras que aprendem a fazer os relatórios para ajudar as suas próprias professoras. Então, a coisa transcende do digital. Eu acho que essa é a grande, né, possibilidade. Exatamente. Essa é a pedagogia extramuros, né? Ela ir aonde não se pensa em chegar, né? Sim. E poder transformar um conhecimento, e justamente isso.
constituir essas marcas, né? Sim. Seja no professor, seja na criança. É incrível, porque é isso que se fala da pedagogia. Isso. E imagina no Brasil, que é imenso, com tantas dificuldades de transporte, porque eu pensando aqui, quando você estava falando, eu falei, gente, a questão de formação de professores, ela tem que ser pensada de uma maneira ampla, porque dentro do nosso território, veja quantas dificuldades que a gente tem, né, referentes às questões dos regionalismos, às especificidades, ou seja, a possibilidade da internet alcançar alguém que está fora desse espaço, dessa dimensão geográfica, é incrível. Você falar a possibilidade de troca que isso traz. Sim. Sensacional. Yara, agora sim, em relação a o que você viveu, né? E para inspirar outras professoras que queiram seguir esse caminho, que situações que você viu ali que você superou, né? A gente falou de superação. E quais foram os apoios? O que te ajudou mesmo para que você conseguisse superar o preconceito de você está entrando no digital, é blogueira, Isso. A questão de você mexer com a tecnologia, eu não dou conta disso, né? Para mim ainda é difícil. Outra questão que eu vejo dificuldade também é gerenciar a parte financeira, porque a gente como professor, a gente entende, né, de educação e tudo mais. E aí, você entender de marketing, você entender de gestão financeira, você entender de gerenciamento ali do seu negócio. Então, essas coisas você teve que ampliar. Né? Eu vi que você fala muito sobre estudo. Que você foi estudando, buscando, né? E mais uma vez, né, Jamara, a gente vê aqui a importância do estudo. Né? Para você se superar, para você trazer outras possibilidades de uma forma segura, de uma forma que seja realmente real, né? Isso. Não algo que fique só no seu imaginário. Sim. E aí, o que você pode dizer para essas pessoas que passam um pouco por isso e têm esse desejo? Sim. O que a gente tem umas coisas assim que são bem interessantes e que é óbvio que tudo, como tudo na vida, como qualquer trabalho, qualquer coisa nova, você às vezes tem umas dificuldades, uns percalços, coisas que você precisa às vezes aprender ou pedir ajuda, né? Então, por exemplo, o curso, os meus cursos, as minhas aulas, eles ficam hospedados em uma plataforma. Então, eu precisei entender como é que funcionava isso, né? O custo disso, para poder colocar o curso ali e saber que o valor de um curso eu não vou receber ele 100%. Então, eu preciso ter o mínimo de conhecimento, e isso aí não tem jeito, a gente precisa buscar esse conhecimento para você conseguir dar conta dessas demandas que é do entorno do Instagram, por exemplo, que é do entorno do YouTube, né? Que é você saber que você precisa ter conhecer determinadas coisas que não tem a ver só com educação. Isso é importante. Outros saberes. Outros saberes. Trocar ideia. Então, por exemplo, eu precisei abrir uma empresa. Eu não posso mesmo que eu coloque meu nome, mas eu não posso usar o meu CPF ou a minha CLT. Eu preciso ter uma empresa para que essa empresa pague imposto, para que essa empresa ela consiga dar o lucro, ter uma conta PJ que é só para isso, né? E você aprender a administrar tudo isso que tem a ver com o perfil no Instagram, com o perfil do YouTube. Tem pessoas que começam a contratar um designer para fazer o layout dos posts. Então, tudo isso é importante a infoprofessora ela buscar como informação. Esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte, a base de um perfil de educação precisa ser o estudo. Porque as pessoas, você tá colocando ali informações, precisam ser informações com embasamento teórico, prático, embasamento. Eu não posso falar com achismo. Eu não sou uma influenciadora, né? É diferente. Eu não sou uma influenciadora que eu vou fazer que propaganda. Penso que eu acho. Isso. Não, eu não. Tem coisas que eu até posso dar a minha opinião, mas eu formei a minha opinião através de uma base teórica. Sim. E isso é muito importante. E a terceira coisa é a gente lida com pessoas.
e as pessoas pensam diferente. Então, você ter um jogo de cintura, porque quando a gente está na escola, a gente tem uma superior hierárquica, que normalmente é a nossa coordenadora, ou a diretora, ou a, né? E você tem os seus pares. Só que quando você entra na sua sala de aula, é você e as crianças, e você faz aquela troca de conhecimento ali com as crianças. Mas quando você está no digital, em que você atinge muitas pessoas, eu tenho 112 mil seguidores, mas o meu perfil mensalmente atinge mais de 1 milhão de pessoas. Estão vendo aí, né? Que não necessariamente as pessoas me seguem, são as pessoas que vêm pelo explorar, que vê, às vezes curte um post, visualiza. Então, olha a responsabilidade. Olha o alcance de uma professora. Isso, né? Isso aí. É incrível, gente. Então, olha a responsabilidade que a gente tem. A gente lida com pessoas, né? As pessoas estão vendo a gente. Então, existe um cuidado que é importante eu ter. Inclusive, um cuidado com as coisas que eu acredito. Vou dar um exemplo. Eu acredito em uma avaliação em que você valoriza as potencialidades e você auxilia as crianças a superarem os seus desafios. Esse é o tipo de avaliação que eu acredito para todas as crianças que passam por mim e para todas as minhas alunas. Então, se uma professora me manda um direct me pedindo um modelo de relatório, ela não vai receber. Não. Tem outros perfis que vendem modelos de relatório. O Google oferece gratuitamente modelos de relatório. Não é essa avaliação que eu acredito. Então, não pode ser tudo por dinheiro, tudo pelo lucro, tudo pela venda. Não pode. Você precisa ter como base seus valores, os seus valores, aquilo que você acredita que é produzir e fazer e transformar através da educação. Então, vocês não têm ideia da quantidade de direct que eu preciso responder. Não, eu não vendo relatório, mas eu tenho um curso em que eu ensino a professora a produzir os seus relatórios com autoria. Sim. Exatamente. Deixa de preguiça. Não, e essa questão da subjetividade, nossa, eu fiquei tão feliz com a sua fala, porque eu penso exatamente assim. E a pedagogia hospitalar fala muito sobre o sujeito, sobre aquela criança, aquele humano que está ali, que ele é único, com as suas experiências e vivências próprias. E é muito legal a gente ter uma orientação de um relatório que respeite justamente essa subjetividade, essa individualidade que é de cada sujeito, que é de cada humano. Então, que incrível poder estar aqui e trocar essas experiências, porque eu falo sem nenhum tipo de receio. O meu maior medo são os modelos prontos, né? Como é que a gente vai educar todo mundo igualmente, esperar que as respostas sejam iguais, se a gente está tratando de sujeitos com as suas especificidades, com as suas singularidades, né? Com a sua estrutura social e familiar diferenciada, com contextos próprios e vivências e memórias e experiências. Ai, que alívio! Porque é uma das minhas grandes preocupações quando a gente discute um pouco sobre essa questão da formação de professor, que eu acho que é uma tecla que a gente fica sempre batendo, mas é quando a pessoa quer um modelo que generalize, né? A gente até brinca, não existe essa verdade absoluta. Você já imaginou uma única avaliação que atenda todas as crianças da educação infantil? É impossível, porque a gente deixa de respeitar esse sujeito, esse humano, essas especificidades. Essa bagagem. Você acha que, né? Ai, meus amores. A gente já falou pra vocês. A gente não só é qualquer um, não. Por favor. É Nossa. incrível vocês falarem isso assim, e a gente realmente começar a entender. E assim, nós temos essa visão. E a ideia é que todos tenham essa visão também, de que cada criança tem a sua historicidade, tem a sua bagagem, tem o seu contexto de vida, né? Então, quando a gente tem uma professora hospitalar e uma infoprofessora juntas, e a gente falando sobre isso, sobre todas essas questões que envolvem essa humanidade, né? Eu acredito muito nessa humanidade que parte da gente para o outro, né? E principalmente a gente lidando com crianças. Então, quando a gente não coloca todos os pacientes e os alunos pacientes em uma única
caixinha e trata todos eles do mesmo jeito. Olha que coisa louca, porque cada um foi para o hospital buscando um tratamento para uma doença. As doenças não são iguais. Você tocou num ponto fundamental. Imagina as condições. Essa questão. Às vezes a gente fala muito sobre a formação de professores, e eu estou lá no meio da formação de professores e no meio da formação da equipe de saúde. E eu acho que uma das grandes contribuições também da pedagogia hospitalar, dentro, né, desse ambiente hospitalar, do pedagogo, é contribuir com um olhar diferenciado da própria equipe de saúde. Você não tem naquele leito a pneumonia, você tem lá a criança com nome tal, que veio da cidade tal, que tem toda uma história de vida. Gente, e isso faz uma diferença incrível, porque nem todo mundo adoece da mesma maneira. Veja que quando você contou a sua trajetória, você pegou a pandemia, que foi um fato que às vezes muito marcante para muitas pessoas e que em algumas inclusive paralisou do ponto de vista profissional. E o que você fez? Uma torção. Você pegou aquilo que estava, vamos dizer assim, amedrontando toda a população, e você teve a capacidade de criar e transformar esse momento, inclusive profissionalmente, e que te impactou até hoje. Por quê? Porque o adoecimento não é igual para todo mundo. Não é igual para nós e não é igual para a criança. Então, super importante esse olhar diferenciado. E por isso que eu falo, a pedagogia ela não acontece só no âmbito da escola. Ela está em todos os espaços que se permita educar, que se permita constituir essas marcas de humanidades no outro humano, né? As relações. Sabe o que eu queria saber, assim, em relação dessa parte das crianças estarem estudando no hospital, a expectativa das famílias. Eu sempre pensei muito nisso, assim, o que a família espera quando ela sabe que tem uma professora dentro de um hospital e que vai dar aula para o filho dela enquanto ele está em processo de recuperação? E aí é que está a diferença. É esse envolvimento da família, é a família perceber que nesse momento ela é de fundamental importância, porque nós vamos fazer o contato com a escola de origem, vamos sensibilizar, mas a gente vai precisar do apoio familiar, até às vezes, dependendo de qual região, porque veja bem, Sistema Único de Saúde, nós não atendemos só estudantes do Distrito Federal, de fazer chegar essas atividades. A internet ajuda muito nisso, facilitou muito, né, esses acessos eletrônicos a esse material, mas a gente precisa que a família primeiro acredite no potencial dessa criança, faça uma aposta junto com esse professor dentro do ambiente hospitalar, que apesar da situação de adoecimento, a criança nunca perde a sua condição de aprender, e ela quer aprender. Então é mexer com esse desejo. E assim como na escola, você não tem como separar essas dimensões, família, escola, brincar, né? Tudo isso constitui esse sujeito que é a criança. Karen, mas quando você vivia há tempos atrás, fico imaginando assim, você, uma pedagoga iniciante, e estava ali naquele ambiente tão desafiador. Como a Yara viveu desafios que ela superou para trazer o que ela tem hoje, você também deve ter tido vários desafios, né? Como eu já te conheço, sei que você tem uma caminhada hoje acadêmica, né? Acabou já fazendo aí pesquisas, né, que te ajudaram. Eu fiquei pensando assim, quais foram os desafios que você viveu que te levou a buscar mais uma vez, o estudo, né? Que você quis investir em estudar mais para poder te ajudar ali. Eu sei que você estuda na linha da psicanálise. E aí, o que isso... Eu fiquei pensando, o que será? Por que será que a Karen buscou a psicanálise para ajudar ali nesse contexto que ela se encontra profissionalmente? Então, aí foi um encontro, né? A gente nunca está sozinho. Existe toda uma trajetória pessoal. Primeiro existe a minha paixão por esse processo de aprender, esse meu desejo. Eu acredito que o bom professor é esse que está sempre buscando, porque não existe receita, não existe modelo pronto. Você lida com um humano, com um sujeito que está sempre em transformação. E essa busca foi dentro da Universidade de Brasília, porque existem várias linhas de pesquisa dentro do programa de pós-graduação.
Só que eu já tive uma formação numa determinada linha, né, acadêmica, epistemológica, mas eu comecei com esse encantamento sobre os estudos de Freud e comecei a ver que as descobertas dele dentro do ambiente hospitalar me traziam uma certa luz sobre coisas que eu não conseguia compreender e que impactavam diretamente o meu trabalho educacional com as crianças hospitalizadas. Porque aquilo que eu falei, o adoecimento é singular, é de cada um. Essa linha de pesquisa é a linha de pesquisa da subjetividade, escola, aprendizagem e subjetividade. Então, a gente olha a partir do conhecimento teórico de Freud, é um novo olhar sobre a percepção do processo de educação. Por exemplo, a gente estava falando muito aqui sobre esse ambiente hospitalar. É um ambiente que foge do padrão, foge daquilo que a gente diz que é normal. E o Freud, de certa maneira, estudou muito sobre essas circunstâncias que aparentemente não estão dentro daquela caixinha, dentro da normalidade. E nessa visão, dessa perspectiva da psicanálise na interface da educação, é você olhar que cada criança aprende ao seu modo. Não existe uma receita pronta. Essa é a questão. E que existem sintomas inconscientes que eles comparecem durante um ato educativo. E que o professor, muitas vezes, não sabe. A gente está aqui numa discussão sobre o tema da educação, da pedagogia extramuros. Mas, de fato, eu não sei se aquilo que eu estou falando está ficando para você exatamente como eu penso. E assim é o processo educacional. Então, eu acho que, principalmente, a contribuição foi me permitir um outro olhar, a possibilidade de enxergar o processo de aprendizagem para além das etapas do desenvolvimento. Porque, muitas vezes, né, do espaço hospitalar, eu não quero saber das etapas, mas eu quero saber do sujeito humano que está ali por trás. Muito bom, muito bom. E assim, eu queria saber um pouquinho assim, Karen, assim como a Yara trouxe, como ela se viu infoprofessora, em que determinado momento ela se viu infoprofessora, e você, em que determinado momento você falou, não, eu sou uma professora hospitalar. Assim, em que momento você falou, eu quero trilhar esse caminho, eu vou... É do desejo. Eu acho que educar, seja em qualquer espaço, ele mexe com o desejo. Eu sempre olhei o processo da educação como algo que possa transformar. Eu acredito, de fato, que a educação ela é transformadora e ela é libertadora. Quando você fala para o seu aluno, quando você passa para ele, que você discute os processos de aprendizagem e em cima daquilo que ele conhece, de certa maneira, é libertador. Sim. Então, o que eu vejo é que não é que eu me achei professora como um todo, mas a área da pedagogia hospitalar, ela me abraçou, ela me encantou e ela me acolheu. Então, de certa maneira, olhar para cada criança daquela e pensar que, para além do processo de adoecimento, eu tenho ali uma criança que quer continuar a aprender, por que não estar ali com ele? Sim. Então, assim, eu me sinto professora. O ambiente hospitalar aconteceu e eu me encantei. Olha que legal, você falou ali de poder dar a possibilidade da criança ter a continuidade do processo educativo, né? E eu vejo, Yara, nessa questão da formação dos professores que você proporciona, também essa possibilidade de continuidade, né? Porque o professor, muitas vezes, ele passa por momentos que ele, às vezes, se desencanta, né? Ele fica, às vezes, cansado mesmo, ou então, às vezes, não sabe por onde ir. E quando vem a luz, né, de alguém trazendo conhecimento para esse processo, isso dá um resgate, né? E a pessoa consegue dar essa continuidade, né? Sim. E aí você tem exemplos assim que você já viveu assim, de você viver isso com algumas professores que te procuraram e você viu que isso mobilizou a pessoa, mudou a trajetória dela. Às vezes a pessoa compra o curso às vezes, sem nem botar muita fé, né? Aí depois deslanchou. Nossa, isso já aconteceu, assim, muitas vezes.
Hoje em dia eu tenho em torno de 2.000 e poucas alunas, né? Desde que eu abri o curso. Gente, é muita gente. Eu fico chocada. Eu fico chocada. Desculpa, mas vai lá. E aí tem uma coisa muito interessante que é o seguinte, para além do que está sendo trazido nos documentos avaliativos, né? E aí a gente pensa eu tenho certeza que a Karen, as professoras que trabalham lá no hospital, por isso que eu acho que eu gosto tanto desse tema, a gente passa o tempo todo tendo um olhar avaliativo com relação às crianças, porque para você trazer as suas propostas, as vivências, você precisa saber de onde você tem que partir, então você precisa avaliar, né? Muitas professoras conseguiram transformar esse olhar. Não só ser o documento uma coisa de que você coloca aquilo que a criança consegue ou não consegue, mas o que a criança conseguiu já alcançar de habilidade, o que ela está superando, para onde eu tenho que nortear o meu caminho enquanto educadora, para poder continuar dando continuidade a todo aquele processo de aprendizagem. Então, a coisa é meio cíclica, né? Você avalia a criança, ao passo que você também avalia a sua prática educativa, para você poder trazer as vivências e as propostas, para que a criança consiga cada vez mais avançar. E isso vale para qualquer criança. Muitas professoras, alunas minhas, chegam pedindo ajuda para os relatórios. As principais dificuldades são as crianças que são desafiadoras e as crianças atípicas. Como é que eu escrevo um relatório de uma criança atípica? Como o de qualquer outra criança. Com as suas potencialidades, com os seus desafios a serem superados, o que está dando certo, o que ainda precisa ser trabalhado. É uma criança, respeitando a sua individualidade, as subjetividades. Então, assim, muitas educadoras, elas conseguem transformar as suas práticas até no planejar, no executar, por conta do curso de avaliação. Sim. Que não é um curso, é o curso de avaliação. O curso. É isso. Podem. Daqui a pouco a gente vai divulgar, tá, gente? Eu tenho alunas que elas conseguiram transformar tanto o seu olhar avaliativo através dos documentos avaliativos, que elas foram promovidas dentro da escola. Olha aí. Aquelas são professoras que agora auxiliam outras professoras a elaborarem os seus documentos avaliativos. Vocês estão vendo aí onde a gente pode chegar, gente? Um mundo de possibilidades. Mundo de possibilidades, né? gente. Eu vejo que a avaliação ela não precisa ser limitadora, né? Você veja bem, dentro do ambiente hospitalar, se a gente limitar o estudante, a sua condição de adoecimento, ele não sai daquilo ali. Isso. Você tem que apostar justamente nisso, nesse potencial, né? Aonde ele quer chegar, né? O que ele deseja aprender, motivar, inclusive para poder fazer com que a família passe a ter outro olhar sobre esse processo de adoecimento, a equipe de saúde também transforma esse olhar, deixe de olhar a criança nessa possibilidade da criança nessa posição de vítima, do coitadinho, para olhar ela como uma criança. Quais são as possibilidades de aprendizagem? Eu acho tão legal quando eu chego nas enfermarias e às vezes eu vejo alguns profissionais da saúde vendo os trabalhos que eles fizeram no espaço da classe hospitalar. Olha a troca, olha a oportunidade de olhar essa criança sobre um outro olhar. Ao invés de olhar do olhar da doença, ou na avaliação olhar pela limitação, vamos olhar pelas possibilidades, pelas potencialidades dessa criança. Exatamente. Essa visão integral, né? E essa torção mesmo, no modo de conceber o adoecimento e no modo de conceber a avaliação. Sim. E você acha que isso impacta, então, tem um impacto muito grande também nos profissionais de saúde? Com certeza. Inclusive, agora no doutorado, no mestrado, eu quis justamente estudar sobre essa questão da formação dos professores no ambiente hospitalar a partir de uma leitura da psicanálise na educação. E agora eu estou estudando sobre a percepção dos profissionais de saúde, sobre o ato educativo no contexto hospitalar, a partir dessa interface psicanálise e educação. É justamente como é que a equipe de saúde compreende esse atendimento. Será que isso tem algum impacto no tratamento? É positivo? É negativo? Será que a criança de fato aceita
aceita melhor a internação e os procedimentos invasivos, né? Sim. Então, e a gente está ali para tentar construir o quê? Um trabalho multiprofissional, todo mundo junto, porque afinal de criança, a gente está falando da criança nas suas especificidades, toda a equipe está em torno daquela criança, né? E é muito importante a gente redirecionar esse processo de avaliação do adoecimento e da avaliação pedagógica da criança, porque uma coisa que a gente tem é o retorno, é o relatório pós-alta hospitalar, aquele relatório que a gente faz o retorno para a escola, do que foi possível fazer com aquela criança, da questão da situação do adoecimento, como é que ela encarou isso, se ela conseguiu trabalhar em grupo, se as atividades propostas... Acho que eu não estou aqui já de olho se as atividades propostas foram possíveis de serem realizadas exatamente, ou a gente teve que fazer uma adaptação para aquela situação. Eu já tive crianças, por exemplo, que devido ao tratamento, elas não conseguiam, por exemplo, escrever, estava com a medicação, que tipo de adaptação eu vou fazer? E às vezes ela vai chegar na escola e em algumas situações ela vai ter que ter alguma adaptação que vai continuar após a alta hospitalar. Porque às vezes essa situação de adoecimento transforma a vida da criança após a alta hospitalar, dependendo da patologia, ela continua. Então, isso é muito importante, a gente olhar a criança não pelaquilo que limita, mas pelaquilo que ela pode fazer. Nossa, que bonito. E aí é engraçado isso, né? Porque eu acho que isso vale para todos os seres humanos, né? Quando a gente pensa no que a gente consegue, né? Isso eleva a nossa autoestima, né? A criança, quando ela vê que ela, mesmo numa situação de doença, ou mesmo numa dificuldade, ou mesmo ela com a sua deficiência, o que ela dá conta de fazer e o que o entorno está fazendo para proporcionar situações de aprendizagem para que ela continue a dar conta e dê cada vez mais conta. Né? Que sejam as adaptações, que sejam as propostas diferenciadas. Então, isso tudo, eu acho que tem tudo a ver, né? A questão da própria avaliação, essa coisa de você pensar na possibilidade de pegar esse conhecimento, a professora pegar esse conhecimento e transcender, né? Seja uma educadora dentro do hospital, ou uma educadora na sala de aula, ou uma educadora online, ou qualquer educadora que escolha o seu caminho, e o quanto que ela impacta na vida das crianças, na vida de outros profissionais da educação e profissionais que não sejam da educação. Sim. E vocês percebem, assim, então, como é importante a gente conhecer a criança, além daquilo que a gente só percebe ali no chão de sala de aula, como é importante a gente conhecer, tanto a gente aqui, né, ali mesmo no dia a dia em sala de aula, quanto no hospital, como é importante a gente não limitar a criança àquilo que a gente está vendo ali em 4 ou 5 horas de aula, né? Como é importante a gente conhecer a criança fora também, porque elas trazem tantas coisas para a gente, é justamente essa subjetividade, elas trazem tantas coisas para a gente, que às vezes na correria do dia a dia ali, a gente não percebe. Então, quantas coisas, se a gente conhecesse a criança profundamente, como a gente poderia ajudá-la, até ela ressignificar tudo que ela vive também, mesmo sendo tão pequenininha, e como ela conseguiria avançar nas suas habilidades, nas suas potencialidades, se o professor que está ali mediando as aprendizagens estivesse entendendo aquela criança na sua inteireza também, né? Então, como a gente conhecer a criança, a história que ela está, o contexto em que ela vive, é importante, né? Então, o diálogo, a conversa, o olho no olho, o perceber aquela criança, né? Elas vão mudando ao longo do ano. A gente passa tanto tempo com as crianças e elas vão mudando ali com o passar dos dias e como é importante a gente ter esse olhar, né? Não enquadrar a criança, não colocar a criança numa caixinha, né, não trazer ela assim para colocar uma sala de aula toda, ou as crianças que você atende no hospital, ou quando está fazendo um relatório, não enquadrar essas crianças ali, né? Essa foi uma das grandes contribuições da psicanálise dessa linha, porque uma das questões da psicanálise é a escuta do sujeito. É essa escuta do sujeito que a gente tanto enfatiza nessa interface psicanálise e educação. Ou seja, é você escutar a criança, é você dar voz para esse sujeito que está ali. E a partir dali você construir esses processos de aprendizagem, né? E não atropelar. Muitas vezes eu falo muito assim com a equipe, a gente troca. Mas você escutou a criança?
né? Às vezes alguém da equipe coloca, a professora ele está tão resistente para fazer a medicação, mas você escutou o porquê? Né? Às vezes a criança quer simplesmente uma explicação sobre o que está acontecendo com ela naquele momento, né? O porquê que ela precisa disso. Então, a escuta do sujeito, sinceramente, é algo que precisa acontecer em qualquer processo educacional, seja a escuta da criança, seja a escuta do professor. E essa escuta, ela vai muito além, né, dos ouvidos. Sim, né? com certeza. É uma escuta, né? uma escuta de todas as expressões, né, das crianças, dos adultos ao redor, né? E isso tem uma relação muito forte nas duas experiências que vocês compartilharam, né? Tanto você, Karen, trouxe muito, né, essa importância desse olhar atento, sensível, né? E Yara também, né? Porque realmente, como a Karen se surpreendeu, porque a gente tem aquela visão, às vezes, do online, que vem uma coisa formatada, uma coisa empacotada para que seja vendido, né? E o grande diferencial, Yara, que eu acho que do seu trabalho, é esse olhar, né? Que você desenvolve para as professoras, de elas perceberem que tem que fazer uma mudança, né, na sua postura como educadora, para que esse relatório seja realmente fidedigno, seja realmente que ele faça uma representação do que é aquela criança, né? E também que contribua para a aprendizagem. Sim. Que é esse o objetivo. Exatamente. Né? Então, essa escuta realmente eu acho fundamental. Eu estudo a pedagogia da escuta, né? Com você falando que a psicanálise tem toda essa linha de pensamento também, então está muito próximo, né? E a pedagogia das relações. Então, eu acredito muito também nessa importância de olhar para essas relações que a gente desenvolve, né, entre os indivíduos que estão ali relacionados. Então, eu acho que está tudo na consonância aqui. Nossa, incrível, Não tá? incrível, incrível. E assim, acho que o que resume muito a nossa conversa hoje é entender que tudo passa pelo processo da escuta, né? E que bonito isso, né? Sim. Quando eu sempre fui encantada pela pedagogia hospitalar, mas isso aqui que a gente conversou hoje abriu ainda mais, né? A minha mente, o meu coração, os meus ouvidos, né? Para poder entender que é uma dimensão muito maior, né? E quando também a gente fala de infoprofessora, né? Que enfim, tem toda uma questão de a gente achar que é justamente isso, é um produto pronto, né? Fala eu quero, aí escreve eu quero no post, aí chega para você só muda o nome do aluno, né? E claro que não, Claro né? que Assim, não. lógico que deve existir, mas assim, não existe com essa profissional maravilhosa, né? Que a gente tem aqui. E pra gente finalizar, eu queria, sabe, Karen, porque aqui, como eu já falei para vocês, queridos, nós temos sempre os melhores. Aqui eu queria que você falasse um pouquinho desse livro pra gente, por favor. Eu queria primeiro aproveitar a oportunidade. Eu estou divulgando aqui uma produção coletiva que surgiu do desejo de um colega da pós-graduação, na realidade 2 colegas, Adail e Silvano, que gostariam de juntar produções acadêmicas nessa linha da psicanálise da educação, dentro do programa de pós-graduação da Universidade de Brasília, que fizesse uma homenagem à nossa professora que completou 80 anos e que teve, desde 2000, mais de 30 teses e dissertações que envolveram a temática da educação e da psicanálise. Então, esse livro é uma homenagem à professora Inês Maria, professora, né, de pós-graduação da Universidade de Brasília, da área da educação. E aqui a gente tem produções, artigos científicos, oriundo dessas teses e dissertações e dos estudos nessa linha de pesquisa. São mais de 12 autores. Fica aqui o convite para vocês se inspirarem, né, e darem uma lidinha nessa obra. Já está sendo vendido aí no site. Por favor. Entre linhas, psicanálise e educação. Inscrições e escritas de professores. Maravilha. E como que a gente pode ter acesso ao livro, Karen? Já está sendo vendido online pela editora CRV, né, que foi quem produziu o material. É só colocar lá, dar o Google e comprar. Está sendo disponibilizado pela Amazon. Enfim, E a gente coloca o link lá no Instagram também. E eu queria destacar aqui, é uma produção do grupo intitulado Mais Amados, tá vendo? Ah, essa que questão do Olha. afeto, do carinho e do desejo. Sim. Houve o desejo da escrita Sim. e todos
se organizaram para prestar essa linda homenagem. Nossa, pra muito professora legal. Inês Maria. Parabéns. Muito legal, muito parabéns, legal. gente. Afinal de contas, a educação se faz com amor. Sim, né? com certeza. Eu trouxe, Jamara, esse outro livro Ó, pra Eu gente... não escrevi não, gente. Ainda Só não. para inspirar, porque a gente gosta, né? Sim, A sim. gente gosta de contribuições, de livros, né? Muito estudo. E aqui, ó, Olhares para as Crianças e Seus Tempos. Lindo. É um livro que traz aí também uma coletânea de vários textos, né? Com autoras e autores inspiradores e que falam dessa escuta, falam desse olhar diferenciado, Das relações, né? relações. Uhum. Então, eu acho que ele pode ser uma indicação interessante. Também. Para todos os Ótimo. indicadores transformadores. Bem, E meninas. Yara tem que falar um pouquinho, né? Só dar aí a dica de como que faz para comprar seu curso. Yara. Ah, é. Tá fácil. Agora é a hora, gente. Anota aí. Vamos lá. Então, é só chegar lá no perfil, né? Uhum. Qual que é o seu perfil? Prof. Yara Oliveira, Yara com I, tudo junto. Uhum. E as inscrições estão abertas. E olha que coisa maravilhosa. Esse mês de outubro, mês dos professores, Sim. super desconto que o curso está. Agora, gente. É a hora. A gente vai colocar agora. Vocês vão O aí, link ó. tá lá na bio do perfil e graças a Deus, assim, as professoras, elas amam o curso, elas recebem muitos elogios, tanto das famílias quanto das coordenadoras, né? Porque são as coordenadoras que fazem a leitura dos relatórios. Então tem que aproveitar esse mês de outubro aí, que Vamos provavelmente vai ser a última aproveitar. turma do Vocês ano. têm aqui, ó, um dia, tá? Pra Sem aproveitar. pressão. Sem pressão, tá? segura. Meninas, muitíssimo obrigada. Muito obrigada. gente, que agradeço. Esse podcast tem emocionado a gente, né? Cada vez mais a gente pensa em uma estrutura e uma organização e acaba indo para caminhos muito profundos, assim. Então, o que vocês fazem é muito bonito. É algo, assim, que pode inspirar. Inspira a gente, inspira muitas pessoas que nem sabiam que o que vocês fazem aqui era possível fazer na educação. Então, a gente só tem a agradecer. Transformador. Vocês são professoras E transformadoras. vocês também, Ah, né? obrigada. Olha que coisa linda que temos aqui. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada. Eu queria vocês. agradecer a oportunidade. Eu acho que foi um encanto estar aqui, Foi, poder sim. escutar essa experiência, né, de formação diferenciada e agradecer pelo convite, porque eu acho que a educação se faz assim, em parceria, todo mundo Exatamente. junto e misturado. É isso aí. Pode prova. Pode Pode prova, prova, gente. Obrigada, gente. Muito obrigada, Obrigada. obrigada mesmo. Até a próxima. Obrigada, gente. Beijo.